Olá pessoal, bem-vindos ao curso de desenvolvimento web com Servlet e JSP. Essa parte do vídeo, eu vou falar sobre a parte relacionada ao ciclo de requisição e resposta, a última parte que eu estou tentando falar desse ciclo de requisição e resposta, e eu vou me concentrar na parte de parâmetros da requisição. Tá? A gente vai ter acesso a como manipular esses parâmetros na requisição, ou seja, dado uma aplicação web, eu como usuário, vou preencher um formulário, quando eu clicar no botão enviar aqui, que vai enviar aquela requisição para o servidor, aquela requisição vai com os dados que eu preenchi no formulário como parâmetros. Aqueles dados que eu preenchi no formulário serão enviados para o servidor como parâmetros. E aí, claro, para eu poder falar sobre parâmetros da requisição, eu não vou ter que esquecer de falar, eu não vou poder esquecer de falar dos parâmetros de processamento do servlet. Quando o servlet é processado, executado, o método que executa essa requisição, né, que chega no servidor, ele cria dois objetos, o request e o response. Então, eu vou falar também sobre HTTP Servlet Request, HTTP Servlet Response. Essa imagem a gente já tinha visto antes, mas vale a pena gastar um tempo explicando novamente ela. Quando você digita na URL do seu browser, né, aquele espaço dedicado à URL do seu browser, uma URL como essa que eu estou colocando aqui em cima, colorida, o que essa URL significa? Significa que eu desejo executar o serviço Servlet Olá Mundo na aplicação Java Web que está localizada no servidor localhost aqui. Né? Então, existe uma inteligência que faz com que essa URL entregue uma requisição até um servidor, ou seja, para essa requisição aqui chegar no servidor, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e essa inteligência tem a ver com o protocolo HTTP, né? E embaixo dele os outros protocolos que estão lá embaixo do protocolo HTTP, que o HTTP é um protocolo de aplicação. Bem, chegando essa requisição no servidor, o servidor entende que aquela requisição vai ser entregue para a aplicação Java Web. Então, ele sabe, entre as aplicações que estão rodando nesse servidor, uma delas é a Java Web. E dentro dessa aplicação Java Web existe o serviço Servlet Olá Mundo. Bem, esse serviço será executado, quando ele for executado, né? Provavelmente ou o servlet já existe ou ele vai ser criado durante aquela primeira execução, a primeira chamada desse serviço. E o servlet, para processar a resposta, ele escreve um objeto response, né, a resposta, para poder ser devolvida ao cliente. Bem, quando chega essa requisição aqui no servlet, pode ser que no meio da requisição venham alguns parâmetros da requisição, e é disso que a gente vai falar agora. Bem, deixa eu arredar aqui a imagem. O processamento HTTP Servlet considera dois parâmetros, como eu falei ainda há pouco. O primeiro é o HTTP Servlet Request, que representa a requisição do cliente, você chegou a requisição no servidor, aquela requisição vai ser processada pelo servlet, né? A partir desse objeto HTTP Servlet Request. Então, ele, tendo posse desse objeto, ele consegue fazer alguma manipulação com esse objeto. Por exemplo, lendo os parâmetros que o cliente mandou para o servidor. E o outro objeto que esse servidor vai ter acesso é o HTTP Servlet Response, que representa a resposta do servidor ao cliente. Ou seja, eu, enquanto servlet, eu posso escrever nesse objeto HTTP Servlet Response a resposta que eu quero que seja produzida para o cliente. Né? Outro objeto que a gente pode trabalhar, não é o caso aqui, mas vale a pena citar, é o Request Dispatcher. Porque assim, os servlets que a gente viu até o presente momento, eles sempre produzem uma resposta. Então, é função dele receber a requisição e escrever a resposta. O que significa escrever a resposta? Produzir o HTML. Mas pode ser que o servlet que você esteja trabalhando, ele faça algum processamento e não produza a resposta. Ele encaminha a resposta, né, que vai ser produzida para um outro servlet ou para uma página mesmo. Então, aí entra em cena o Request Dispatch, que é um objeto, né, obtido a partir do objeto HTTP Servlet Request, que representa um objeto que recebe a requisição de um cliente e envia um recurso. Bem, ou seja, ele é um encaminhador, por isso é dispatcher, né? Dispatcher, né? É o encaminhamento de uma requisição, ou seja, eu encaminho aquela requisição para um outro server, uma página HTML ou uma página JSP, por exemplo. Né? Então, essa seria a função desse servlet, desse request dispatcher. Tá. Entre os métodos do request, né, do objeto HTTP Servlet Request, que nos interessa ver aqui, são aqueles, no primeiro momento, aqui, como eu estou falando de manipulação de parâmetros da requisição, são aqueles que leem os parâmetros que vieram na requisição. Ou seja, você estava numa página que era um formulário, preencheu
os dados daquele formulário e apertou o botão de enviar, né? Exemplo, uma página de busca, de um buscador. Aquele campozinho que você digita os critérios da busca é um formulário, né? E aí você clica no botão de buscar e aí aquelas informações da busca vão ser entregues para o servidor. Então, para eu ler o que chegou lá no servidor, eu uso o método getParameter. Então, esse seria o método que eu executo em cima do objeto request. Isso é importante entender aqui. São métodos do objeto request, né? Então, o getParameter vai ler um parâmetro. Que parâmetro ele vai ler? O nome que você passar. Se você passar o nome de um parâmetro que não existe, então ele vai retornar nulo. Agora, se você passar o nome de um parâmetro que existe de fato no formulário, ele vai retornar o valor que você preencheu naquele formulário. Então, retorna o valor de um campo de formulário, o parâmetro da URL. Daqui a pouco a gente vai ver o que é esse parâmetro da URL. Tá? O getParameterValues é uma versão estendida desse getParameter, porque funciona de forma muito semelhante, mas ao invés de retornar um único valor, ele retorna uma lista de valores. Quando isso acontece? Exemplo, imagina que um campo do seu formulário seja, na verdade, vários checkboxes, por isso eu coloquei aqui como exemplo checkbox. Então, quando você executa o método getParameterValue, você retorna todos os checkboxes que foram selecionados. Então, retorna os valores de um campo de formulário que envia vários valores, que é o exemplo do checkbox. Se você vincular vários checkboxes ao mesmo nome de campo, né, o mesmo nome de parâmetro, então significa que esse parâmetro que tem esse nome que você vai inventar, ele é lido não como um único valor, mas como uma lista de valores. Nesse caso, é um array de strings. Né? Lembrando que sempre o que vai e o que volta no HTTP, né, no ciclo requisição-resposta, é sempre uma string. Por isso que o getParameter retorna sempre uma string. Por mais que o valor que você esteja digitando lá seja, por exemplo, um valor inteiro, ou um valor de uma data. O que isso quer dizer? Se você quiser trabalhar com o valor de inteiro ou com o valor de uma data, você precisa converter aquela string em um inteiro, ou um float, ou sei lá o que, para poder trabalhar com o objeto do tipo específico. Né? Tá, isso tem a ver com o ciclo de requisição e resposta. E se durante o processamento, quando chega a requisição lá no servidor, durante o processamento eu quiser acrescentar naquele objeto da requisição, quiser acrescentar alguns outros objetos, sei lá, objetos resultados do processamento que eu estou fazendo aqui. Um exemplo de processamento seria eu receber uma string, que é uma data, e eu converter aquela string numa data, no objeto date. Né? Fazer essa operação, se eu não colocar esse objeto date criado com um atributo na requisição, eu perco aquela de processamento. Né? Se eu quiser encaminhar isso para um outro lugar para ser utilizado. Então, a vantagem desses dois métodos aqui é essa. O setAttribute ele coloca no mapa, vamos chamar assim, no mapa na tabela de novos objetos, né, da requisição, um objeto que você vai criar vinculado àquele nome, então é como se fosse uma tabela, nome do objeto e o valor dele. Né? E para você ler o valor desse objeto, você executa o método getAttribute, que vai onde você passa o nome do objeto e ele retorna o próprio objeto. Né? Então, recuperando o objeto adicionado na requisição, e aqui eu estou adicionando o objeto na requisição. Tá? Alguns outros métodos relacionados à requisição que podem ser úteis, aí como estou falando, métodos da requisição. Então, eu estou trabalhando com objeto request. Tá? Só voltar aqui na imagem, sempre quando estou falando métodos da requisição, o servlet, para executar, ele recebeu dois parâmetros, o request e o response, dois objetos. Quando eu digo que esses métodos que eu estou apresentando são objetos do request, significa que são métodos que são executados nesse parâmetro aqui, no parâmetro request. Então, quando chega a requisição no servlet, ele recebe dois parâmetros, a gente não pode esquecer disso. Um é o HTTP Servlet Request e outro é o HTTP Servlet Response. Os métodos que eu apresentei até o momento são métodos que eu executo em cima da requisição. Então, em cima desse objeto request, eu posso, por exemplo, obter o dispatcher, eu posso, por exemplo, ler um parâmetro, ler os valores de um mesmo parâmetro, quando for, por exemplo, checkbox, posso adicionar um atributo, um objeto na requisição, posso ler o objeto dessa requisição. Aqui eu posso obter o URL utilizado na requisição, a URL inteira, né? Voltando aqui nesse exemplo, posso obter esse valor inteirinho aqui, né? GetContextPath seria o contexto da aplicação. Quem é o contexto da aplicação?
é o nome da aplicação, barra, nesse nosso exemplo, barra Java Web, né? O getServletPath seria o caminho do servlet, a parte da URL que diz respeito ao servlet, né? Então, deixa eu voltar aqui na URL, contexto da aplicação e o caminho do servlet, né? E o getCarryString seria a string, a parte da string, né? Que eu enviei uma URL para o servidor. Como eu estou trabalhando com parâmetros da requisição, vocês vão ver que eu posso mandar uma string, os parâmetros na URL, como se fosse uma carry string. E é para isso que serve esse método, getCarryString, para obter os parâmetros da requisição que estão na URL. Isso acontece quando eu mando os parâmetros via URL, porque tem também como eu mandar os parâmetros sem utilizar a URL. Tá? Então, aqui um exemplo de um servlet, né? Aí, nesse caso aqui, eu só extraí a parte de processamento. Esse servlet já produz uma página, então o Outprint ali está imprimindo, né, na página, nos valores. Nesse caso aqui, ó, eu estou executando aquele método getParameterName, notem que eu estou executando em cima do objeto request, né? Então, estou pegando a lista de parâmetros aqui, e em cima dessa lista de parâmetros que vieram no servlet, detalhe, eu não apresentei esse método aqui. Aqui eu apresentei os métodos que já recuperam o valor, né? Nesse caso aqui, eu tenho como descobrir a lista dos parâmetros que estão chegando na requisição. Então, me dá a lista de nomes de parâmetros. Aí aqui eu estou executando o método, nessa lista, né, nesse enumeration, eu estou executando a impressão desses parâmetros. Então, eu imprimo o parâmetro e uma quebra de linha, que o BR em HTML significa uma quebra de linha, né? Aqui eu estou imprimindo no HTML títulos, né? O H3 é uma tag que significa título, então vocês vão ver que o request URL vai estar em destaque. Só que eu concateno essa string com a URL em si, né? Request URL, aqui é o request URI, aqui eu estou imprimindo a carry string, aqui eu estou imprimindo o contexto da aplicação e aqui eu estou imprimindo o caminho do path. Bora ver como é que isso funciona na prática, né, gente? Perdão, deixa eu cancelar aqui, já tinha executado aqui. Antes, deixa eu abrir. Vou abrir o Olá Mundo para eu comentar com vocês um pouco do que a gente já viu até o momento. E eu vou também abrir esse método que esse servlet que a gente está trabalhando agora, que é o dos parâmetros, né? O servlet que a gente está trabalhando agora, que é o dos parâmetros. Antes de mostrar esse servlet que tem a ver com o processamento de parâmetros, vou mostrar para vocês a execução dele, né? Então, eu executei a minha aplicação, essa aplicação é exemplo, e quando eu clico no link lá, que me joga para este formulário, né? Eu cliquei aqui no link. Deixa eu clicar no link. Eu tô numa página, a página que eu estou aqui é essa, e eu clico no link. Pum. O que eu acabei de fazer nesse ciclo de requisição-resposta? Enviei uma requisição para o servidor, que é o link. Aí o servidor entendeu que aquele link era para abrir, ó, o que era o link? Ó? Localhost 8084, Java Web, parâmetros da requisição.get. Então, eu estou executando parâmetros da requisição get, via get, né? Aí, o que acontece quando é parâmetros da requisição via get? Esse formulário aqui, ele vai enviar a requisição escrevendo na URL. Mas o que é importante aqui nesse ciclo? Quando eu cliquei no link, ele entendeu que era para recuperar um recurso que era uma página, uma simples página, um HTML. Aí ele devolveu esse recurso, desenhado aqui para mim. Agora eu estou na página que é o formulário. Eu vou imprimir nesse formulário nome, Fábio, instituição, UFA. E vou enviar. Quando eu envio, olha o que acontece com a URL. Eu estou executando essa URL. É como se eu estivesse executando uma nova URL, né? Então está indo para o servidor uma nova URL. Ele sabe o que vai ter que fazer. O que ele vai ter que fazer? Olha, eu vou executar o servlet de requisição, que é o de processamento da requisição, da aplicação Java Web. E com dois parâmetros, nome, Fábio, e instituição, UFA. Então, a URL passou os parâmetros, né? Melhor, os parâmetros estão na URL. Então, o nome dos parâmetros, nome, instituição. A request URL é toda ela, ó, só que não tem os parâmetros aqui, né? A request URL é a parte da aplicação com o servlet. A carry string é o que vem depois da interrogação.
E o contexto da aplicação, quem é o contexto da aplicação? É o Java Web, é a própria aplicação. E o contexto do servlet, ou o caminho do servlet, melhor, servlet de requisição. Tá certo? O que vem depois da interrogação aqui, ó, gente, são os parâmetros, tá? Eu vou voltar aqui para a página inicial e existe a execução do mesmo servlet, só que os parâmetros que vão ser enviados para o servlet vão via post, não via get. Neste caso, estou indo para um outro recurso. Quando eu cliquei lá na página, notem que aqui a URL ela está com outro recurso. Parâmetros de requisição post, né? Parâmetros de requisição get, que a gente tinha executado agora. Isso aqui é um outro recurso. Então, nesse ciclo requisição-resposta, a minha requisição está pedindo um recurso para o servlet, que é um outro que não é o mesmo que eu executei ainda há pouco. Então, mas como esse recurso existe, ele me devolve o processamento desse recurso. Então, está aqui, que é o formulário. Aí eu vou digitar lá, Fábio e UFRA, né? Vou enviar. Notem que agora a URL não tem mais os parâmetros. Nós não escrevemos nesse processamento os parâmetros na URL. Eles foram via post, foram escondidos no meio da requisição, né? Não na URL. Então, a URL continua sendo a mesma, né? Até servlet request, servlet requisição. Não tem mais a interrogação, ou seja, não tem o carry string, então é nulo, né? Mas o resto continua igual. E o número e os parâmetros também. Chegaram os parâmetros, nome e requisição. Bora ver isso na prática, né? Como é que isso funcionaria na prática? Bem, aqui é um exemplo de um servlet que não manipula parâmetros, mas o processamento dele nada mais é do que escrever um HTML. Ó. Então, o que é o processamento desse servlet? Ele sempre recebe dois parâmetros, como na figura aqui, ó. Ele sempre recebe dois parâmetros, request e response. Request e response, e sempre recebe os dois parâmetros. E o processamento dele nada mais é do que escrever alt print ln, ó. Estou escrevendo aonde? No objeto resposta. Como é que eu sei que eu estou escrevendo no objeto resposta? E essa linha aqui está obtendo o writer, o escritor da resposta. Eu peguei o writer. Agora que eu tenho posse do writer, eu peço para o writer ir escrevendo o que eu quero. Aí aqui está produzindo o HTML. No caso do servlet que vai ler os parâmetros, de novo, recebe o request e o response, o objeto que é a requisição e a resposta. Também vai escrever na resposta, ó, getWriter vai escrever na resposta, mas tem uma diferença aqui, perdão, eu abri o servlet errado, desculpa. É o servlet de requisição, que aqui é parâmetros, esse servlet de parâmetros são os parâmetros da aplicação e do servlet, né? A gente está trabalhando agora com os parâmetros da requisição, ou seja, que vieram do formulário. Deixa eu ampliar aqui. A diferença, eu continuo tendo request e response, a diferença aqui é que, além de eu imprimir, eu faço algum outro processamentozinho, né? Então, o processamento, eu pego os parâmetros, a lista de nomes de parâmetros. Eu poderia fazer alguma coisa ainda mais com esses parâmetros. Eu poderia, por exemplo, se é o Fábio, faz tal coisa. Se é o fulano, faz outra coisa. Se a instituição é a UFRA, faz uma coisa. Então, esse tipo de processamento poderia ser feito aqui. Ou eu poderia entregar para uma classe que faz isso, né? Mas não é o caso aqui. Né? A gente quer simplificar, então recebe a requisição e a resposta, processa, né? Imprime o que eu quero que seja desenhado, mas além disso, eu coleto os nomes dos parâmetros, né? Eu coleto o nome dos parâmetros, imprimo o nome da URL, a URI, a carry string, ou seja, foram métodos que eu mostrei para vocês nos slides. O que eu chamo a atenção é que esses métodos são executados aonde? No objeto request. Então, chegou aqui o objeto request, o nome aqui da request poderia ser R, poderia ser REC, né? Não importa. O que é importante aqui, o nome desse parâmetro aqui, eu estou executando nele os métodos que a gente aprendeu até então. Estou executando nele. Ó. Get alguma coisa nele, né? naquele objeto. É isso, pessoal. Então, por hoje é só. Né?